a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e o 24. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. O tema de hoje é: a nossa salvação veio por causa de uma mudança de plano de Deus. Com certeza, todo pastor que é bem intencionado na palavra do Senhor e prega a pura palavra de Cristo e ensina a sua santa doutrina de forma verdadeira, esse pastor muitas vezes precisa recuar. Recuar porque se ele não recua, haverá condenação. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Ele tinha que recuar para que aquele povo que ele ensinou a palavra, aquele povo que ele trabalhou de forma missionária, não fosse condenado. Assim também na vida de todo pastor sério, ele precisa muitas vezes recuar, porque se ele vai em frente, haverá condenação da parte de Deus para aqueles que não se arrependem e pregam doutrinas estranhas, pregam condutas inconvenientes. Veja como Deus fez as coisas. Ele fez o mundo perfeito, mas Adão estragou tudo. O castigo de Adão e Eva, assim como de toda a criação de Deus, seria a destruição completa, porque a lei de Deus assim prescrevia. Deus tinha falado: a alma que pecar, esta morrerá. Isso está registrado em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. É claro que foi falado bem mais tarde, mas o princípio era exatamente esse: a alma que pecar morrerá, e morrerá no sentido de ser destruída. Deus, então, ele teve uma rápida mudança de plano. Ao invés de seguir exatamente o que mandava a lei, ele não anulou a sua lei, mas ele ofereceu seu Filho amado para pagar toda a culpa do pecado e assim salvar Adão, Eva e toda aquela descendência deles, toda a humanidade, nós também. E se não fosse essa ação de Deus, essa boa notícia, essa boa nova, ou chamado também de evangelho, a destruição de tudo já estaria sido executado. Então, Deus ir em frente, estaria tudo destruído. Mas Deus poupou a humanidade, voltando atrás no seu plano que era para a perfeição. Mas não foi Deus que mudou o seu plano. O pecado é que mudou o plano de Deus. Tudo era para ser santo, perfeito. E a questão agora ficava assim: destruir tudo, começar de novo ou não fazer nada mais, ou salvar aquilo que poderia ser salvo. Então, nessa mudança de plano de Deus, nós recebemos a salvação. E da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele quis falar isso para os coríntios. Olha, eu não vou visitar vocês agora por este motivo. E se ele teria ido, ele teria que condená-los, porque haviam pecados manifestos entre eles e não havia arrependimento. Então, só restava a condenação. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: eu poupei vocês da condenação eterna. E os coríntios tiveram uma segunda chance. Com certeza, quando Deus nos dá uma segunda chance, nos dá também o arrependimento e o perdão.
e Ele deseja isso tudo para o nosso bem. A nossa salvação veio por causa de uma mudança de plano de Deus. Quando tudo se dirigia para a destruição, Deus rapidamente segurou isso e, pela fé em Cristo, nós temos a salvação. Ao invés de condenar, Deus, através de Cristo, veio nos salvar. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, somos-te imensamente gratos porque o Senhor não permitiu que nós tivéssemos a destruição garantida sobre nós. Mas o Senhor, mesmo não retirando a sua lei, deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que ele pagasse a nossa culpa. Assim nós temos a salvação. Somos-te agradecidos, Senhor, por essa ação e te pedimos, mantenha-nos firmes nesta fé em Jesus. Amém.